Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Oi, gente, bom dia. Faz bastante tempo que eu não venho aqui, que vocês não veem minha cara, né? Apareço aqui pouquíssimas vezes e hoje eu me sinto bem pra conversar um pouco sobre vocês com relação ao que aconteceu comigo. Eu já tinha até postado um vídeo lá no YouTube, né, falando sobre o meu aborto e tudo. É um tema, o aborto, ele é um tema que ainda existe muito preconceito em cima dele, porque tem muitas pessoas que sentem, né, uma certa aflição em falar sobre isso, e eu entendo isso, essa aflição, certo? Eu partilho desse mesmo sentimento de aflição, mas é um processo, né? E embora eu saiba que muitas mulheres, né, já passaram por isso, não que isso vá diminuir minha dor, né? Passar por isso é algo muito doloroso, é algo assim que você nunca espera para passar, né? Eu já ouvia falar de aborto, lógico, né? De diversas formas, e eu nunca imaginei passar por essa situação, que é totalmente diferente, né? Você espera um filho, você espera que aquela gravidez vá progredir e que você saia do hospital com seu filho. E no aborto é totalmente diferente, né? Em alguns casos, as mulheres têm aborto espontâneo em casa. No meu caso, não foi assim, porque já fazia um mês que meu filho estava morto dentro de mim. Isso poderia ter causado uma infecção, né, algo bem pior. E eu tive que fazer uma indução de parto, né? Eu tive que tomar, né, esses comprimidos de Citotec para poder induzir aquele aborto e abrir o meu cólon que estava fechado. É muito doloroso. É doloroso em todos os aspectos, a partir do momento que você descobre que o seu bebê tá morto. Porque o médico que me deu essa notícia, ele foi muito maravilhoso comigo. Eu estava fazendo a ultrassom, perguntando como era que o bebê tava, como era o sexo desse bebê. E ele simplesmente pegou na minha mão assim, e ele apertou tão forte. E ele olhou pra mim, olhou no meu olho e disse assim: olha, você vai ter que ser muito forte, porque o seu filho tá morto. E ali eu não vi mais o chão, sabe, gente? E até a pessoa que foi me consolar, né, que foi o Nil, que o Nil tinha ido comigo, o Nil chorava mais do que eu. E aí, gente, em todas as situações da minha vida acontece algo engraçado. E aí eu consolando o Nil, eu que tinha que ser consolada, eu consolando o Nil que tava chorando mais do que eu, passou uma mulher e trouxe água pro Nil. Ai, Nil, eu te amo. Então, assim, a partir dali você fica meio perdido. Nossa, o que que eu vou fazer? Pra onde eu vou, né? Então, num caso como o meu, geralmente você vai direto para uma emergência obstétrica. Em outros casos, né, você tem que aguardar até um mês, isso mesmo, gente, para o bebê ser expelido, né? Eu chamo bebê, mas eles chamam feto, né? Enfim, ai, gente, é muito doloroso esse processo. Eu tô falando nessa tranquilidade, né? Porque eu estou dopada. Não, tô dopada não, gente. Porque eu tô... São muitos dias de reflexão que eu tento ressignificar tudo isso que aconteceu comigo. Eu sou uma mulher muito forte, eu já sabia disso por coisas que eu já tinha passado no meu passado, que são muito pesadas, que nunca falei aqui pra vocês, nunca falarei. Mas um aborto é totalmente diferente. É algo devastador. Devastador mesmo. Você fica sem chão. Olha, eu vivo da internet. Eu sou super consciente disso, mas em casos assim, em que você passa por um trauma, é muito importante você se abster dela, você se afastar, você não querer conversa com a internet, porque você vai ler coisas que seu coração não merece. Você vai ouvir coisas que você não merece ouvir. Ah, esse celular, gente, tô botando aqui porque essa minha blusa é transparente, porque eu não quero que vocês vejam o bico do meu peito. Embora seja algo muito sexy, mas eu não quero, nesse momento, que vocês vejam o bico do meu peito, tá? Eu li uma coisa que me deu vontade de mandar a pessoa ir tomar no cu, mas eu não mandei por educação. Ah, mas você tava trabalhando demais, você tava correndo muito. Já dá vontade de jogar, ô, sua rapariga. Não, claro que não, né? Sou uma pessoa educada, jamais falaria isso com alguém. Então, assim, quando acontece um aborto, a mulher, ela fica se sentindo
culpada. Sim, nós somos mulheres, a gente já se sente culpada de tanta coisa. Em um momento tão delicado, as pessoas ainda querem culpar a mulher. Mas enfim, muitas vezes, gente, um aborto ele acontece por causas cromossômicas. Aquele bebê, ele iria ter alguma malformação e a própria mãe natureza não deixa aquela gravidez evoluir. Isso acontece demais, demais. Eu tava tendo uma gravidez tranquila em termos de saúde, eu tava me cuidando, tava tendo uma nutricionista gestacional, eu estava indo para a médica que cuida dessa questão da diabetes, que a minha diabetes era gestacional também, estava controlada, né? Eu estava tendo uma alimentação saudável. Gente, tem pessoas que têm filhos em condições subhumanas e a criança nasce. Então, assim, não foi nada que eu deixei de fazer. Então, assim, parem de querer culpar as mulheres por tudo. A gente já carrega um peso de muitas coisas. A gente já tem que menstruar todo mês, tem uma TPM do cão, carregar um filho 9 meses. Olha, eu não sabia como era a dor de parir um filho. E eu soube. Eu tive que parir o meu filho. E o pior, eu saí de lá sem ele. Eu parei o meu filho morto. Eu vi ele. Vi os dedinhos tudo formado, a mãozinha toda formada. Então, assim, imagina como fica a cabeça, né? Aí vem uma quenga dessa e vem dizer que, você teve... Gente, pelo amor de Deus, sabe? É muita dor. O luto é algo doloroso, muito doloroso. E o luto é uma coisa solitária. Todo mundo vai vir te confortar, passar a mão na tua cabeça, mas no final vai todo mundo para casa. E você que tem que lidar com ele. Então, assim, o luto, ele é solitário, né? E você tem que aprender a viver o luto. E o luto, ele tem o seu tempo. Às vezes as pessoas dizem assim, ó. Mas já tá bom, já passou tanto tempo que teve isso, vai fazer 2 semanas, já não tá bem, não. Gente, o luto, ele é pessoal. Cada um tem o seu jeito de viver, de lidar com o luto. Se eu quiser passar 1 ano de luto, eu passo. É o meu tempo, né? A gente tem que respeitar o tempo das pessoas, né? Lógico que algumas pessoas são mais fortes, outras são mais sensíveis a viver o luto. E a gente tem que respeitar isso, é o tempo das pessoas. Também tem gente que diz assim, nossa, você é muito nova, você vai ter outro filho. Gente, por favor, quando alguém perder um filho, mesmo que essa pessoa seja adolescente, não fale isso pra ela, não. Ai, meu Deus, não fala. Sabe por quê? Porque nenhum filho substitui outro. Nenhum. Posso ter 30 filhos, mas nenhum vai substituir esse filho que eu estava esperando. Porque todo filho é muito desejado, é muito amado, né? Você já tem você já almeja um futuro para aquele bebezinho que você está carregando. Então, assim, fala isso não. Que a pessoa vai ter outro, que a pessoa vai conseguir, que a pessoa é muito nova. Essas coisas, sabe? Às vezes até machuca a pessoa que está sentindo aquela dor. A gente sabe de tudo isso, mas a gente precisa de tempo, porque até para você pensar em ter outro filho, você tem que ter muita coragem. É outro processo. Porque lógico que você passando por um aborto, você vai achar que vai ter outro aborto. Então você psicologicamente vai ter que trabalhar isso. Vai ter que trabalhar muito isso na sua cabeça e isso leva tempo, né? Temos nosso próprio tempo. Tem uma música que fala essa frase, né? Nós temos nosso próprio tempo. Então, assim, hoje em dia a ciência, ela nos ajuda muito, porque eu posso estudar as causas que me levaram a ter isso, né? Graças a Deus, a ciência, e eu sou uma pessoa que tem condições, eu fico muito triste, porque eu sei que tem muitas mulheres que tentam várias e várias vezes para poder ter seu bebê arco-íris, né? E eu não imagino, não faço a menor ideia do quanto isso deve ser doloroso. Se pra mim uma perda foi ruim, eu conheço mulheres que perderam 3, 4 bebês. Então, assim, eu não quero nem imaginar o tamanho da dor que essas mulheres sentem. Então, é isso, gente. Eu ainda preciso ressignificar tudo isso que eu estou vivendo, né? De forma que eu não posso, de forma que eu tenha que respeitar o meu tempo, né? Todo dia eu choro, gente. Embora não pareça. Aquelas frases que as pessoas postavam antes, fora do story, você tá bem? Porque assim, as pessoas se iludem muito com essa história aqui da internet, né? Porque eu postei uma story rindo, brincando, ela já tá ótima. Não é assim, dentro da casa da gente, só quem sabe o que a gente vive e passa é Deus. A parte mais dolorosa, além da perda, foi o Pedro, né, gente? O Pedro, ele ficou mal, ele chorou, ele não queria ir pra aula.
Ele ficou se perguntando por que tinha acontecido isso com o irmão dele. Então, assim, eu tenho que trabalhar o meu psicológico e o psicológico do meu filho. Isso exige muita responsabilidade, porque eu tô falando com uma criança que tem apenas 11 anos, né? Então, assim, eu desejo que todas as mulheres que já passaram por isso, que me seguem aqui, se sintam abraçadas. Não é fácil essa questão do luto. A dor, ela vai diminuindo, mas a saudade, ela nunca vai passar, né? Aprendam a respeitar o luto de vocês. Vocês não precisam fazer aquilo que as pessoas dizem. Ai, você tem que fazer isso para você ficar bem, não sei o quê. Viva seu luto. Cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem o seu tempo. A gente tem que respeitar isso, né? E dizer para você que tem que colocar Deus no meio disso. No meio não, na frente disso. Eu sempre coloco Deus na minha frente, porque sem Ele a gente não consegue seguir. Sem Ele nós não somos nada, né? Então, Deus, Ele sempre segurou minha mão. Deus, Ele sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. E eu sou muito grata a Ele por tudo. Então, assim, antes que eu me esqueça, existem algumas pessoas que acham que estão acima do bem e do mal e ficam usando a palavra de Deus para isso, né? Ai, foi Deus que não permitiu, foi Deus que não deixou, foi Deus... Gente, para de usar o nome de Deus para expor a opinião que vocês têm, né? Às vezes a pessoa se esconde atrás de Deus para dizer aquilo que na verdade ela quer dizer, mas ela coloca Deus na frente dela. Deus, ele não mata criancinhas, entendeu? Ele não faz mães sofrerem. O Deus que eu conheço, ele tem o poder de abençoar. Deus sempre me abençoou. Por isso que eu sou uma pessoa tão abençoada, que tenho tantas coisas boas. E o Deus que eu conheço, ele me ama. Ele entende o processo que eu estou vivendo. Pacientemente. Agora, essas pessoas que ficam usando Deus para culpar tudo, por favor, né? Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Um propósito de nos ensinar, de nos fortalecer. Eu vi, poucos dias depois de ter perdido meu bebê, uma mãe que perdeu um bebê que tinha 6 meses de nascido. Ele nasceu, ele tinha roupa, ele tinha tudo já. Já era uma criança que estava aqui. Ele estava na UTI, acabou que ele teve um probleminha e ele não resistiu. Então, assim, amem os filhos de vocês, aproveitem os momentos que vocês têm com eles. Porque 1 segundo faz muita diferença, 1 minuto faz muita diferença quando a gente perde alguém. Meu filho nem tinha nascido, não tinha roupa, não tinha quarto, mas ele já era muito amado, ele já era muito querido aqui. Então, assim, tudo tem um ensinamento, de uma forma ou de outra, e a gente sempre aprende.